pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. E hoje eu trouxe uma mulher de muitas falas, de muitas fotos, de muitos bebês. Com vocês, Renata Casale, a fotógrafa de partos oficial da Bahia. Obrigada, Rê, por você estar aqui. Estou muito feliz, minha amiga querida. Prazer. Vamos tricotar muito. Vamos. Gente, para quem não sabe, Renata é uma pessoa que faz 5 milhões de partos, né? Na realidade, ela hoje é especialista no ramo. Não conheço mais ninguém que fotografa partos em Salvador. Se existia, não conheço mais. Então, tem, né? Tem, você não é a única, né, amiga? Não, Mas pra mim é a única, a melhor de todas. Obrigada. Mas antes da gente entrar na fotografia de partos, eu quero conhecer a sua história. Quer dizer, eu já conheço, mas todo mundo tem que conhecer a sua história, né? Vamos lá. Você não nasceu fotógrafa, você é advogada. Sou formada em Direito e exerci, trabalhei, mas larguei quando eu me vi numa situação que fui colocada na parede assim, aí larguei o direito. E, por coincidência, meu pai falou assim, Ninha, você quer uma câmera? Aí eu falei, quero. Sério? Foi assim? É assim, eu queria, ele viajou e trouxe para mim uma câmera e foi daí que começou. Eu comecei a fotografar eventos, principalmente, né? Ensaios infantis, eventos. Tem uns 9 para 10 anos isso. E aí fiz curso, fiz tudo, né? E a partir daí foi que começou, que eu entrei de fato na fotografia, porque Sim. todo mundo foi gostando. E aí eu tomei coragem e comecei a vender aquilo que eu fazia. Né? Mas um detalhe antes, vamos voltar na sua história. O detalhe é que você é irmã de Saulo Casale. Sim. Todo mundo que vai ouvir o sobrenome... Todo mundo que vai ouvir o sobrenome Casale vai dizer, gente, mas ele é uma pessoa muito influente. Sua família toda, né? Na verdade, minha família toda é do ramo direito. jurídico. Toda é. E Saulo é conhecido mundialmente, é isso, Brasil? Que nem eu. Ele já saiu do Brasil, né? Não, é porque Saulo é uma sumidade, né? Ele é um poço de inteligência, Ele assim, é referência na área dele. Fala Sua 1000 irmã, línguas, Minha irmã também especialista também em direito especialista ambiental. em direito ambiental. Meu é um nome irmão forte. defensor. Então a família inteira, né? Inclusive, eu espero que a família inteira esteja assistindo a gente. Marido também, meu marido. Seu marido, Gente, então, aí a pessoa do ramo do direito. Aí seu pai lhe deu uma câmera? Meu pai me deu uma câmera. Eu pedi, que né? O sonho dele era ter você na área ou não? Eu, na realidade, eu fiz faculdade de comunicação. Sim. E aí meu pai falou assim, Ninha... Meu pai sempre, na minha vida, assim, né? Forte. Se você fizer direito, eu lhe dou um carro. Eu falei, Óbvio que eu vou fazer direito, o sonho da minha vida. Aí eu fiz vestibular para direito, cursei, formei, né? Mas assim, fui desiludida, desiludida, assim, na área. Nem todo mundo gosta, né? Sim, é verdade. Então, assim, a gente começa achando uma coisa e se depara com outra. Então, assim, fui trabalhar no Estado, e no Estado, um caos, assim. Passei, acho que 3 anos, 4 anos trabalhando no Estado. E aí, saí. E foi nessa saída que comecei a fotografar. E aí, deu certo. Entendeu? Entendi. Deu certo. Eu lembro que você começou a fotografar a festa infantil. Infantil, na escola, nossas filhas. Isso, lembro. E aí, fui indo. E aí, com o Instagram, a gente vai abrindo um pouco a nossa visão. E eu comecei a ver fotografia de parto. Sim. E não tinha aqui muita coisa em Salvador. Eu via mais em São Paulo, no Rio. E aquilo eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Como é que eu faço isso? Não tinha para onde ir, né? Até que uma amiga estava grávida e eu falei assim, posso fotografar seu parto? E ela falou assim, claro. Aí eu falei, então eu vou. Peço autorização à médica, que eu vou. Aí ela pediu autorização à médica, eu fui. E quando eu fui, fotografei o parto, as fotos ficaram lindas. Sim. Que eu fui me tremendo, sem saber a hora de fazer as coisas, sem saber posicionamento, sem saber nada, né? Porque você está num centro cirúrgico. O centro obstétrico é um centro cirúrgico. Então, assim, o que eu tinha em mente era só aquilo que eu via postado no Instagram de algumas fotógrafas conhecidas no Brasil. E aí fui com aquilo em mente do que eu deveria fazer, do que eu deveria fotografar, daquelas fotos engessadas que eu teria que fazer de parto. Sim. E aí fiz do meu jeito já, né? E me deparei com aquelas fotos lindas, encantadoras já. O meu primeiro parto, assim, as fotos ficaram lindas. Aí eu falei, pronto, me achei na fotografia.
Que máximo. E a partir dali eu fui buscando mães para fazer partos e dali começou. Hoje tem formação, Rê? Se você quiser ser especialista em fotografia de partos, Não. existe algum lugar que te prepara para isso ou não? Vai hoje lá tem e workshops, faz. né? Workshops. Sim. Eu fiz tudo que eu encontrava há 7 anos atrás. Eu fazia cursos, congressos. Muitos congressos têm, assim, é dividido por áreas, né? Uhum. Então, eu ia sempre na fotografia de família, que é dividida na fotografia de parto. Hoje em dia, Sim. já não existe mais isso. Tem a fotografia de família e tem a fotografia de parto. Já é uma divisão, já é um fato, né? Sim. A fotografia que já é consolidada, a fotografia de parto. Então, assim, tem os workshops e tem os cursos. Eu, assim, muitos fotógrafos me pedem Sim. para eu fazer curso, para eu dar umas aulas, para eu fazer o Orientar, curso, né? Preparar eles para isso. para essa especificidade, né? Uhum. Então, assim, eu não consegui ainda fazer isso por conta da pandemia. Sim. Né? Vocês ficaram impedidos de fotografar 1 ano e nas meio maternidades. sem entrar aqui em maternidade em Salvador. Eu entrei, mas eu fui no lugar de um pai, Sim. porque a mãe queria foto, Uhum. né? E fiz um parto domiciliar, né? Então, durante a pandemia, eu fiquei 1 ano e meio sem entrar na maternidade. E me perdi. Onde é que eu estava? Você estava contando só da sua história. E depois disso que você ficou 1 ano e meio, agora você retomou e aí a vida continuou. E aí, pro voltou ano a que seguir o vem, normal. Hoje já não tem mais problema, né? Ou tem alguma maternidade Não, ainda hoje que em não dia deixa? não. Hoje em dia o acesso está livre com protocolos. Eu tenho uma maternidade que ainda me pede PCR. Né? Eu tenho que apresentar a cada parto um PCR com validade, né, de Sim. 10 dias. As outras maternidades não pedem, né? É só o Sim, protocolo só precisa mesmo a tá seguir. vacinada. A gente tem que estar vacinada, Sim. né? E usar a máscara o tempo todo e também saber se portar, né? Durante o... E tem médico que implica? Tem médico que diz, não quero fotografia de parto? Então, a grande maioria adora. Sim. Para eles é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. E assim, eu faço foto dos médicos durante o parto. Uhum. Então, e mando para eles, né? Ah, então, ótimo. eles adoram. É um registro deles atuando Uhum. verdadeiramente, não é atuação, né? Eles estão ali Sim. verdadeiramente atuando, engajados ali em fazer nascer, em fazer a cesárea, em apoiar a mãe, né? Em assistir a mãe parir, né? Em partos normais, naturais. E em estar ali protagonizando o nascimento do bebê em cesáreas, Mas né? não tem nenhum médico que diz não quero, nenhum médico que te proíbe o acesso. Existe médicos que implicam, né? Uhum. Assim, o que é que acontece? Eu tento evitar, né? Mas, assim, eu vou muito pela mãe, pelo desejo da mãe. Eu não gosto de implicar com um médico que não gosta de fotografia. Mas qual é a justificativa? O que não gosta por quê? Quem sabe, assim, eu tenho minhas suspeitas. Fale aí das suspeitas. A gente adora ouvir. Uma suspeita que eu tenho é de fotografar algum erro médico, alguma ação que não seja apropriada. Eu acho. Entendeu? Também. Eu então, acho que assim, deve ser isso. um caminho pode ser esse. Porque o que acontece? O CREMEB, ele não proíbe a fotografia do parto, né? Uhum. Ele aconselha a não postar procedimento. Eu não Sim. fotografo incisão. Sim. Eu não fotografo determinados procedimentos, porque não é aquilo que se deseja ver num parto, né? Ninguém quer ver. Eu romantizo muito o parto. Sim. É o meu objetivo, é romantizar o nascimento. Tem parto que é tenso. Uhum. Tem parto que o bebê nasce sem respirar. Tem parto que o bebê nasce... aspirou líquido. Então, assim... E aí, como é que é a conduta nessa hora? Eu abaixo a câmera e aguardo. Não pode registrar nada. Eu não registro nada. Tá. Eu não gosto. Eu não gosto de dar essa memória para a mãe. Sim. Não é para a mãe, não, para a família. Eu não gosto de ter essa memória e oferecer essa memória para a mãe. Eu gosto de oferecer a memória romântica da situação. O bebê nasce, eu fotografo ele nascendo. E aí a ANEL pega, né? E vai dar os primeiros cuidados. Às vezes vai para a mãe, às vezes não, na maioria das vezes vai para a mãe, porque o bebê geralmente nasce bem. Sim. Né? Vai para a mãe, fotografo tudo, pá. E aí,
Quando ele tem algum problema respiratório, né? Geralmente é respiratório, né? E aí ele vai pra A incubadorazinha? Não é isso? incubadora, não. Ele vai pros primeiros cuidados, né? Sim. Ali ao lado da mãe, né? Ele vai pros primeiros cuidados com o anel. Então, se ele precisar de um suporte, de oxigênio, do que for, eu abaixo a câmera, não é o momento, né? Existem partos em que o bebê precisa dos primeiros cuidados o tempo todo. Eu não tenho oportunidade de fotografar. É mesmo? Já aconteceu de você sair e não ter foto? Não. Nasceu, aí você consegue registrar até ali. Depois parou? É isso? Mais ou menos. Eu sempre conte aí. consigo. Eu sempre consigo por quê? Primeiro, eu tenho uma abertura com as equipes, entendeu? Então, assim, se eu não estivesse ali e o bebê precisasse de suporte, a mãe quer ver o bebê. Então, as NEOs, elas têm coração. Elas mostram o bebê pra mãe, né? Elas tiram o suporte e mostram o bebê pra mãe. E é nesse momento, são segundos, que eu tenho ali pra... Você não pode piscar. Eu não posso piscar. Eu fico esperando o momento certo. E eu conheço as NEOs, né? Então, elas mesmas, elas dão essa abertura pra mim. Renata, se prepara. Aí eu me preparo. E é agora. Entendi. E na hora que é disparo contínuo e pá, 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 pá. Pra mãe, pá, 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 pá. E aí tem foto. E já aconteceu de algum bebê falecer, virar óbito? Eu nunca tive bebê que veio a óbito. Nunca. Graças a Deus. Eu tive bebê que precisou de suporte imediato, UTI. Mas mesmo assim, tem foto e tem filme do nascimento. Da maneira mais romântica possível, da maneira mais bonitinha, pra mãe ter aquela memória ali. Porque, assim, eu nunca tive um bebê com problemas, assim, sabe? Sequelas depois. Então, assim, as mães que eu ofereci o trabalho, elas têm sempre a memória bonita do parto. Entendi. Independente do que aconteceu depois. Isso, é. Aquela memória ruim, né? Da angústia ali, ela meio que... Ela fica suprimida, né? Mas vamos falar de polêmica. Mas se acontecesse, você acha que é ok registrar? Acho. Acha? Acho. Eu gelei aqui, ai. Então... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu penso sobre isso. Então, existem bebês, né? Existe um projeto chamado Colcha, que é um suporte de apoio às mães de bebês que ou já tem alguma síndrome, Sim. né? Ou após nascer, morrem, né? Sim. Então, o que acontece? Esse projeto, ele é psicologicamente assistido por psicólogas neonatais especializadas em perdas gestacionais. Então, assim, essas psicólogas, é uma fala delas, sabe? Elas falam assim, que a mãe ter os registros do bebê, para elas, é um momento de cura no pós, sabe? Elas terem... E são registros afetivos, não são registros mórbidos. Sim. É aquele contato da mão. É um ângulo bonito do bebê, sabe? Eu acabei de lembrar que eu vi uma foto de um Whindersson, que ele perdeu um bebê. Perdeu. E eu tenho certeza absoluta que ver aquela foto fortalece. Ele usou, ele e a mãe usaram nas redes sociais justamente essa foto. E eu lembro que na hora eu me perguntei exatamente isso. Eu falei, meu Deus, eu não sei se eu ia querer ter essa foto. Você pode não postar. É um lugar muito difícil. Você pode não postar. Mas é isso, eles ainda postaram, né? Talvez. Aquela foto, especificamente aquela foto, era dele recém-nascido. Eu acho que ele faleceu com algumas horas de vida. Algumas horas só, foi rapidinho isso. Aquela foto, eu acho que ele ainda estava vivo, o bebê. Sim. Mas, mesmo que não fosse, seria uma foto fortalecedora. Mas você fala de registrar depois do bebê. Tem bebês que nascem com síndromes que logo após o nascimento falecem. Sim. Já é sabido na gestação, a mãe se prepara, tem o parto. Os obstetras recomendam sempre um parto natural, normal, né? Para bebês assim, para a mãe não ficar com a cicatriz e não ficar com a memória da cicatriz ali do parto. São muitas situações, né? Então, assim, aqui em Salvador ainda é difícil, sabe? Eu sou ligada a um grupo ligada não, eu apoio, né? Sim. Uma psicóloga, Laís.
E ela faz esse apoio, né, às mães com perdas gestacionais. E assim, eu ainda não consegui registrar um parto com ela, por várias situações, a pandemia principalmente, né? Ela já presta essa assistência Ela presta. desde a gestação da mãe. Isso. E pós. Entendi. É pré e pós, Sim, né? mas é porque eu achei que só atuava depois. Ela que o grupo só atuava depois. atua depois, mas antes Mas já começa, existem situações que antes já é... Gente, eu fico imaginando a cabeça da mãe, bicho, Aí, que assim, tá gerando cada um ali... tem sua história, né? Cada mãe tem sua história. São algumas mães que, infelizmente, têm esse percurso a seguir. Não, sem dúvida, isso faz parte da... Pois então, né? Laís, eu vou falar um pouquinho dela. Ela teve uma perda. Ela teve um bebê que... ela já sabia que ele tinha síndrome. E ela iria fotografar o parto dela, mas a pandemia não permitiu. Entendi. Entendeu? Ela tem as fotos feitas pelo celular do marido, da enfermeira, mas assim, o fotógrafo não pôde, né, estar com ela. Seriam fotos afetivas, fotos romantizadas e fotos memoráveis para ela, sabe? Assim, eu fotos acho que profissionais, pessoal, assim. É bem pessoal. É uma coisa assim que cada um tem sua opinião e todas são válidas, sabe? Não. E a mais válida é a da mãe. Sempre. É isso que eu ia dizer. Não existe certo e errado quando você vai falar disso. Existe aquilo que te faz bem, te fortalece, e aquilo que te machuca. Porque ao mesmo tempo que, eu imagino, ao mesmo tempo que existem aquelas mães que vão se fortalecer, existem aquelas que vão sofrer isso. absurdamente. Eu conheço algumas mães que já me falaram. Eu não me lembro o rostinho do bebê. E eu gostaria de lembrar. Então, essa é um lugar importante. Eu vou e volto. É que eu tô tentando formar uma opinião. Não, mas eu vou e volto e eu acho que não... É só quem vivencia, eu acho. É a vivência mesmo que... Mas você estaria disposta? Ah, sim, sim. Você quer fazer? Com a psicóloga lá. E vamos fazer um parto assim, vamos... Então, né? A mãe tem que querer. Basta a mãe querer. Não, sempre, claro. Mas basta eu falo a mãe assim, desejar, né? e ser assistida... E aí, tamo aí. É meu trabalho, sabe? Não, claro. É meu trabalho acima de tudo. É registrar nascimentos, né? É bem sofrido. Tô aqui, ó, viajando lá, pensando naquele momento. Mas sim, aí voltando pra Mas sua a grande história. maioria dos nascimentos, né? Que eu registro, a grande não, a unicidade, né? São de nascimentos com felizes. Com grandes memórias, E conte aí situações que você já viveu dentro do centro cirúrgico. O que você já passou, assim, de... Tem uma foto sua. Sim. Você vai lembrar, porque eu comentei nessa foto. Tem uma foto sua que o pai desmaiou. Desmaiou. Na hora que a criança nasceu. E você conseguiu pegar, não sei como... Tudo. É exatamente o momento em que o pai está... caído, de olho revirado, verde. Gente, aquela foto. O que acontece? É um professor... Ele é um professor. E ele amou a foto. Pra ele, a foto do parto da mulher dele é essa foto. Ele amou essa foto. É representativa pra ele, porque ali é a externalização de toda a emoção que ele teve ali. Ele desmaiou de emoção. Sim, claro. Foram anos tentando... A história deles, né? Foram anos tentando. E aí veio Maria. E aí, quando Maria nasceu, ele não segurou. Ele desmaiou. Gente, mas a foto e tá assim, o anestesiologista agarrou ele, a enfermeira também, a médica mostrando Maria pra mãe e ele caído atrás. Eu falei assim, posso postar essa foto? Ele falou, claro, deve. Aí eu postei. Uns dias depois a maternidade falou assim, Renata, tira a foto. Eu falei, mesmo? Por quê? Eu falei, não, porque o médico tá segurando o pai, não sei. Aí eu tirei. O pai, obviamente, postou a foto. Na época, o pai tinha até mais seguidor do que eu. Todo mundo viu a foto. Então, assim, é válida, sabe? A memória da família. Assim, na hora que eu vi a foto, eu fiquei, não sei se eu postaria, né? Não sei se eu postaria. Porque é uma exposição dele, mas tudo depende do contexto. É porque você conhece a história, a gente não. Quem tá de cá não sabe o que aconteceu, né? Mas pra isso que tem ali descrição, né? Aí eu contei a historinha, né? Emoção. Mas eu falo porque, assim, por exemplo, o Lucas, meu marido, né? Quem não sabe. Quando as nossas filhas nasceram, eu lembro que eu falava assim, ó, você vai aguentar? Porque o Lucas é bem feito de emoção, né? Sim. E eu ficava pensando isso.
pra ele, talvez, se esse tipo de foto fosse com ele, eu acho que ia causar nele aquela sensação de estão expondo a minha fragilidade, estão expondo a minha vulnerabilidade. Eu acho que ele não ia receber depois, talvez, e olhar, que bonitinho e rir. Mas eu acho que no primeiro momento, porque você postou no mesmo dia, eu acho, do parto, sei lá, no dia seguinte. Foi no dia seguinte, foi. Que você contou a historinha lá. Eu falei, eu acho que naquele momento ele ia olhar e dizer, você está expondo a minha vulnerabilidade. Sim, eu não ia gostar disso. Mas o pai postou. Não, mas então, ele encarou numa boa. É pra rir. É pra rir. É pra rir depois. É pra, ele ri, ele adora a foto. Ele tem impressa na casa dele, grande. Ele gosta. Não. Ali a descrição do parto. A foto está surreal. É. Inclusive pelo momento. Porque você fala assim, meu Deus, como é que ela conseguiu pegar isso aqui? Não, mas ok, que você é especialista em o que foi que aconteceu? Eu vi ele passando mal. Quando eu vi ele passando mal, eu me afastei pra não sobrar pra mim. Quando eu me afastei, eu peguei o ângulo todo, né? Que cara de pau. Olha, eu me afastei pra não sobrar pra mim. Eu falo assim. Eu me afastei para me preparar, porque eu sabia que eu ia falo registrar. Hoje, vai desmaiar, não deixa o olho aberto, fecha o olho. Porque sai feio com o olho Fica revirado. bonita, desmaio bonito. Oh, meu Deus. Olha, quando eu fui parir, eu fui toda bonita pra maquiar. Parecia que eu ia pra uma festa. Fiz a unha, me maquiei. Eu falei, imagine se hoje tivesse foto. Porque eu não tenho foto de parto, né? Não tinha Renata ainda na minha vida. Se fosse hoje em dia, as mulheres vão de cílio, pô. De cílio? De cílio. Eu vejo várias, colocam cílio. Claro. A unha é maravilhosa. Eu falo, basta cílio. O cílio já dá um... É mesmo. Basta cílio. E aí você chegou na vida de Lorena Improta e Léo Santana. Só no pagodé. Muitos partos até chegar, né? Num parto assim. Na verdade, você tem quanto tempo fotografando partos? São 6 anos e meio, mais ou menos. O meu primeiro bebê vai fazer 7 anos já. Você é quase a obstetra. A obstetra ia fotografar. Ela fotografa seu parto. Eu conheço várias. Conheço, assim, várias obstetras, né? Já sou amiga de várias obstetras, porque a gente vai se conhecendo, vai pegando intimidade. Eu vou mandando fotos para elas, então a gente vai ficando amiga. Verdade. Teve obstetra que, por exemplo, no parto de minha cunhada, ele não deixou. Ele falou assim, pra que você vai entrar? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Eu ainda não fazia parto direito, né? Pra que você vai entrar? Vai contaminar a minha sala. Hoje, ele pega o bebê, aí ele bota assim no rostinho dele, ó. Vá, Renata. Não dá pra mãe, não. Mostra pra mim. Vá, Renata. Meu Deus. Que figura. Aí dá pra mãe o bebê. É um registro maravilhoso. Mas aí, Lori te descobriu como? Chegou como na sua vida? Eu acho que através de assessoria, né? Nossa via foi através da assessora. E aí a gente se conheceu, falou no Zap, pronto, marcamos, nos encontramos. E aí foi só a expectativa de esperar o dia, né? Porque foi um parto normal, esperar o dia de Liz. Mas conte aí que a gente quer saber tudo. Eu te trouxe aqui pra saber de todas as fofocas de Lori. Conte aí, em primeiríssima mão. Primeiro não. Exclusivas. Ó, amanhã não é amanhã, né? Porque a gente não sabe quando vai ao ar. Tá. O vídeo de parto dela vai sair completo, né? No YouTube. Completíssimo. Tudo. Mas é naquele canal dela que é restrito, né? Mas ela vai botar. E eu vou botar na minha rede também. Eu tô só esperando o dia certo pra botar, né? Sim, claro. Eu vou botar o resuminho de 1 minutinho, que eu sempre faço um teaserzinho de cada parto que a mãe pede filme, né? E aí eu faço esse teaserzinho de 1 minuto do parto, que eu não sei como eu resumo, mas eu resumo. Porque o parto dura 4, 6, 12, o de Lori 20 durou horas. Quanto tempo? O de Lori, o que foi que aconteceu? Ela ficou em casa com enfermeira e obstetra. Sim. Até o momento de ir para maternidade, né? Então ela ficou em casa e na hora que a contração apertou, o bicho pegou, ela foi para maternidade. Então ela ficou em casa. Mas você registrou em casa também? Registrei. Fiquei a noite e a madrugada em casa. Tanto que a gente saiu da casa dela umas 4h30 da manhã, porque o bicho pegou, assim, a contração começou a ficar dolorida, ritmada. E aí a gente foi pra maternidade, chegamos com o dia amanhecendo na maternidade. E nasceu de manhã o bebê, né? Liz. Então, assim, foi um trabalho de parto em casa, mas o processo do parto dela foi rápido, né? O expulsivo dela foi rápido. Então, assim, foi um parto maravilhoso para a família, né? Para ela, para Léo.
Então, assim... Sem sofrimento, né? Foi porque ela chegou quando a gente saiu da casa sem dela. sofrimento, uma vírgula, Não, né? Porque não eu acho que deve doer pra porra antes. Dói, mas o parto, ele não pode ser sofrido. O parto, ele é doloroso. Mas ele não precisa ser sofrido, sabe? Entendi. Hoje em dia, tem anestesia pra isso, né? Existem mães que não querem anestesia. Existem mães que querem o parto natural, sem nenhuma interferência. Ela só abre a perna e o bebê sai. Sim. Mas a maioria dos partos tem anestesia, que é para ajudar a mãe, é fortalecer a mãe, né? É uma ajuda. Então, ela foi para o hospital, tomou anestesia, descansou um pouco, porque estava intenso em casa. Descansou um pouco. E aí, de repente, a médica falou assim, 7 centímetros. Aí ela falou, então vamos trabalhar. E ela começou agachamento, com a ajuda da enfermeira Andréa, maravilhosa. A partir de ser dançarina deve ter ajudado muito. Totalmente, né? Porque foi, levantou, abaixou, dançou, levantou, abaixou, dançou. E o que Léo estava fazendo durante o parto inteiro? O quê? Cantando? Dormindo. Ah, safado. Dormiu, porque foi de madrugada. Então ele ficou cansado. E lá no hospital botou um pano no chão e dormiu, roncou. Mas roncou. Eu filmava ele roncando, mas eu não acredito nisso, tá roncando mesmo. O Lori filmou. E Meu aí, Deus, imagina assim, né? Eu acho que a gente deveria expor ela aqui. Ele vai ser exposto. Fazer um cortezinho. Né? Ele vai ser bem exposto daqui a pouco. Aí eu sei que ela começou a fazer atividade intensa pra dilatar e encaixar. Quando encaixa, já foi, né? Sim. O bebê nasce. Então, para alcançar a dilatação, né, que são 10 centímetros, e botar a Liz para fora. E aí eu sei que fez toda essa atividade e a médica falou assim, vamos ver? Vamos. Quando foi ver, Liz já estava quase nascendo. Vai nascer. Acorda, Léo. Lori falou assim, meu Deus, minhas tocas. Aí botou toca, botou... Aí eu sei que sentou na banquetinha pra parir. Léo foi acordado no susto, acordou no susto, foi pra trás dela, deu um pulo. E aí foi assim, uns 2 puxos e Liz nasceu. Ai, gente, e eu maravilha. Assim, né? Meu Deus, já. Mas filmei, fotografei. Você fica nervosa porque é artista, né? Aí... Não, eu fico nervosa todo parto. Qualquer parto eu fico tensa. Sério, por quê? Porque tá em minhas mãos, né? O registro daquele momento. Do momento. E é rapidão, né? O pai, quando eu tô... Qualquer pai, assim, se despreocupa, né? Sim. Eu ouço... É corriqueiro. Renata tá aí. Eu não vou me preocupar com isso. É porque a gente pede foto pro pai, não tem jeito. Tem alguns pais que fazem filme, foto na hora. Mas, assim, a maioria fala assim, Renata tá aí. Eu acho que é porque ele paga, aí ele fala assim, é com ela agora, eu vou aproveitar. E tá certíssimo. Sim, eles têm que aproveitar o nascimento, eles têm que ver o nascimento, essa incumbência do pai fotografar o parto. Eles perdem o momento de ver o menino nascer. É verdade, verdade. Então, assim, quando eles se eximem dessa função, para eles é ótimo, né? Que eles participam ativamente. Eu acho também. Lucas, quando Júlia nasceu, eu pedi pra filmar, né? Sim. Que era meu registro, era ele. E aí, no final do parto, foi maravilhoso. Porque, assim, eu ansiosa. Amor, você filmou? Filmei, foi tão lindo. Quando a gente foi pra câmera, não tinha nada. Ele apertou... Não tinha nada. Aí eu briguei horrores. Eu fiquei muito puta, muito puta. Ele estragou o momento. Eu falei, você não apertou. E minha filha, eu não sei o que aconteceu, porque eu apertei. Mas foi tão lindo, tá porque tudo ele aqui. Tava nervoso. Aí ele, tá tudo aqui. Eu, tá tudo aí. Tá mas tudo... meu parto, eu tenho o Theo, né? Que tem 2 aninhos, né? Theo é pré-pandemia. Ele nasceu em outubro. E aí, logo depois, veio a pandemia. Então, assim, eu tive minhas fotos de parto de uma amiga. Sim. Somos parceiras, né? Fotógrafo de parto não pode ser sozinha, eu tenho minhas parceiras. Sim. A gente se juntou pra trocar ideia, trocar conversa, falar. Vocês fizeram uma associação, né? Ou não? A gente criou uma associação de fotógrafos de parto. Sim. São todas daqui de Salvador? Não. Tem umas amigas... Tem umas amigas do Rio. Sim. E tem de São Paulo. Mas, assim... Nós aqui em Salvador que criamos, né? Mas qual é o propósito
da associação de vocês? Se unir. Na unir a época classe, foi só... formalizar uma classe, sabe? Ah, é só para isso mesmo. A gente não tem intenção de demandar nada. Nem faz nenhum, não tem nenhum projeto que vocês fazem Não, juntas? não. Fotógrafo de parto, querendo ou não, ele é muito solitário, né? Uhum. Ele não tem como ter Eu acho que não é uma empresa, sabe? Sim. Porque eu não estou vinculada a hospital nenhum. Se eu tivesse vinculada a um hospital, aí eu teria uma empresa. Eu falo, não, aqui é hospital, contrate minha empresa, que vai ter fotógrafo de parto para qualquer parto do seu hospital. Só que são muitas mães que eu posso atender e que têm maternidades diferentes, né? Aqui em Salvador são 3 grandes maternidades que eu atuo. Então, muitas mães diversificam mesmo, cada uma é de uma maternidade. Tem semana que eu tô só no Aliança, tem semana que eu tô só no Português, no Santa Amaro. E maternidade pública rola? Foto, não pode? rola. Então, pode. Tem um projeto. Eu tenho um projeto com obstetra para fazer lá também. Só que não é permitido, né? Mas aí precisa de autorização da direção para fazer. E aí, assim, como veio a pandemia, aí o projeto miou. Ficou paradinho. A pandemia quebrou muita coisa, né? E você já teve algum parto inusitado? 2, 3, 4. Ai, vai ter um de 4. Gente, vou ter. Acabei de lembrar que você vai ter um parto de quadrigêmeos. E no mesmo mês tem de trigêmeos. Sério? E gêmeos também. Mas assim, quadrigêmeos e trigêmeos é um negócio fenomenal, né? Mas vai ter. Gente, eu tô imaginando você, Lia, vai estar aqui com a gente contando essa história. Oh. Eu quero saber como é que aquela mulher conseguiu engravidar de 4. Né? Naturalmente. Né? Ela vai contar todos os segredos pra gente amanhã. Partos inusitados. Eu tenho alguns, mas assim, um que eu acho muito engraçado. É uma mãe que tinha gêmeas e teve gêmeos. Natural. 4 filhos. Assim, acho que 3 anos de diferença. Ó, Lia vai ter 4 também. Só que vem tudo junto. Vem tudo junto, né? Na mesma. Aí depois ela fez uma laqueadura dela, né? Porque imagina engravidar de novo de trigêmeos. Já pensou, gente? Não, aí... Mas aí tem histórico na família, né? Deve ter. Não, assim, um tio. É? Gente, eu morria de medo de parir gêmeos. Deus me livre. Oh, não dava conta não, minha gente. Eu ia falar de Theo. Fale. Theo, eu peguei a câmera pra fotografar a saída dele. Na minha cesárea. Foi uma cesárea. Sim. E eu peguei a câmera para fotografar meu parto. Só que não deu, né? Porque Theo nasceu pélvico, de bumbum. Então, é um nascimento mais difícil. O bebê nasce de bumbum, né? Todo dobradinho. E aí eu fiquei nervosa e entreguei a câmera. Eu só fiz a foto, eu fotografando meu parto. A foto é essa, né? É eu sendo fotografada, fotografando meu parto. Mas você não conseguiu fazer nada, nenhuma foto? Consegui, mas não ficou boa não, porque ele nasceu de bunda. Não é uma foto bonita, agradável. Ele nasceu de bumbum, né? Aí eu dei a câmera... E você deitada, filmando. Deitada, fotografando. Dei a câmera e aproveitei meu momento. Peguei o menino... Peguei o menino, botei em mim, não dei pra ninguém. Aí a Nel falou, eu tenho que ver ele, viu? Me dê ele aí. É que você quis tanto, né? Você esperou 10? Não, uns 8 anos. 8, 9 anos pra engravidar de novo. Aí o menino veio. Tratamento na época, não. Eu ia fazer. Eu fui em clínica, ia fazer tudo. Fiz alguns procedimentos pra ajudar. E foi nesse ia marcar, né? A fertilização, a fertilização. Sim. O que será? Não. Então, um dos 2 procedimentos a gente ia fazer, né? Ia ser necessário. Porque eu não cheguei a levar adiante. Entendi. Mas fiz todos os exames. Aí eu acho que um desses procedimentos ajudou a gravidez acontecer. E foi. Gente, pois é pra ficar de dica pras mães que querem ter filhos e que passam anos tentando engravidar e depois desistem porque você demorou. Tem que buscar ajuda. Hoje em dia a ajuda é real, sabe? O perigo é vir 2, 3, 4, 5. Porque acontece, né? É bem comum. Exatamente. Geralmente coloca 2 óvulos, né? Então... Pois é. E hoje você teria um parto. Hoje eu teria um parto. Aí hoje a gente vai gravar. Sim. Aí ela me liga de manhã. Vou ter um parto, gelei. Falei, meu Deus do céu, meu podcast. Vou fazer o podcast lá na maternidade. Quase que eu ia lá pra filmar com você hoje lá. Eu ia ter um parto hoje,
Era uma emergência, uma amiga me indicou pra mãe, né? Aí a mãe me mandou mensagem: ô, Renata, você pode? Aí eu falei: depende da hora, que horas vai ser, né? Aí ela ficou de ver com a médica a hora que vai ser, aí conversa vai, conversa vem com a médica. A médica disse que, como ela já estava internada, tinha um problema de pressão, ela não indicou a presença do fotógrafo de parto. Aí ela... Mas é isso, ela teve algum problema? Ela tinha algum problema de saúde então, já né, desse, foi uma ou conversa não? rasa que eu tive com ela. Eu não sei dizer Você não acompanhou específica. a gestação. Mas eu acho válida a fotografia de parto em qualquer situação, principalmente nessas situações em que está todo mundo focado em fazer alguma coisa, a médica, em dar assistência à mãe, à Nel, ao bebê. Eu estaria ali como uma profissional de fotografia de parto especializada, experiente, fotografando o bebê e o encontro da mãe com o bebê, entendeu? Esse encontro existe sempre, né? Então, assim, é uma coisa a ser avaliada, sabe? É um momento importante. Eu acho que é um assunto que precisa ser debatido. Precisa, porque o primeiro impulso que a gente tem é justamente de concordar com a médica. Isso. De que vai haver alguma Mas aí a gente tem que é melhor pensar que não na haja mãe. registro. A gente tem que pensar na mãe também, sabe? É a memória Mas da será que mãe. a mãe naquele momento consegue A mãe pensar? a mãe está fragilizada. Isso, né? então, será que nesse momento rola a ser consultada? Você entende? Entendo. Eu acho que é tão... Eu entendi o seu posicionamento. Eu já presenciei várias situações, sabe? Eu já presenciei médico escolhendo o acompanhante da mãe. Isso é surreal. Já presenciei. Surreal. Mas assim, cabe a mim fazer alguma coisa? Não cabe. Não. Hoje eu desejei, ter um parto... feliz parto, assim, né? Vai dar tudo certo, mas eu não me intrometo. De forma nenhuma eu questiono, sabe? Claro. Porque eu acho assim, ela tá ali nas mãos do profissional. Pronto. É a escolha dela. Acabou ali. Ela tem que confiar no profissional que ela escolheu a gestação toda, né? Entendi. Não sei se funcionaria, mas o que eu diria de dica, aí já assumindo a posição de advogada, eu sugeriria que você fizesse um contrato com a mãe. Sim. Quando na hora da contratação e dissesse assim, veja só, se houver alguma intercorrência, ainda assim você quer manter as fotos, sim ou não, e ela já assinou uma declaração. Por que isso? Porque eu acho que agora, nesse momento, que já aconteceu hoje, Sim. ela tá com a cabeça dela a mil. A última coisa que ela vai pensar é se ela quer foto ou não. Mas lá agora, atrás assim, ela teve a oportunidade, né, de se colocar num lugar uma coisa onde assim ela... que tem que ser colocada é que eu sou uma profissional. Eu não estou ali amadoramente, sabe? É uma profissional que está ali atuando, que sabe o que fazer, sabe o que fotografar, tem que confiar sabe nisso. o que filmar. Eu sei como eu atuo, da forma como atuar, os limites, o respeito, a responsabilidade. Eu sei tudo isso. É uma coisa que eu faço... Você sabe se colocar na cena. Eu sou uma profissional especializada. Quando eu vejo uma enfermeira falar assim, pai, não pode filmar, e eu sou autorizada a filmar, tem uma razão. Sim. É porque eu estou ali sabendo o que estou fazendo. Assim como o obstetra sabe o que ele está fazendo naquele momento, ele pode atuar da forma que ele atua. Eu também estou ali para atuar da forma que me convém ali para montar esse registro para a mãe da maneira mais responsável, né? Sim, claro. Na teoria é isso. Na teoria é isso. Mas assim, eu sou muito tranquila, sabe? É a decisão ali da família. Não, eu acho que tem que E sempre o parto de hoje foi um parto de emergência que não rolou conversa prévia e tal. Aí não, mas não tem muito o que fazer nessa situação. Com um obstetra específico, né? É uma postura de um obstetra, não é a postura dos outros. Tem dezenas de obstetras que falam assim, Renatinha, maravilhosa! E é isso aí, é por esse caminho que eu vou. É de obstetra que valoriza o trabalho, porque vê que o resultado é incrível. É uma memória incrível, as fotos são lindas, são premiadas. Eu tenho várias fotos premiadas. Fotos, né? Várias. Internacionalmente, claro. Porque são fotos títulos lindas. Internacionais. É claro, porque tem que fazer a propaganda completa, né, no caso. Isso. E quem quiser se tornar fotógrafo de parto, o que você diria? Eu diria que tem que ser primeiro fotógrafo. Não, óbvio. Quer dizer, óbvio não, nem tanto. Tem né? gente que acha que entendi. tem a câmera na mão e que vai. E não é assim, né? Eu aconselho sempre curso,
existem cursos, workshops, existem maneiras de se adquirir experiência antes de estar lá atuando. Mas na teoria, assim, tem que ser fotógrafo, saber lidar com a câmera, né? Tem que conversar bem com a mãe, se for o primeiro, o segundo parto. Tem que conversar muito com a mãe e abrir o jogo. Não saber pode fotografar, né? Porque tem umas fotos. Não pode esconder da mãe que é o primeiro parto. Tem que falar, né? Isso, Pra mãe saber, né? Saber que é o primeiro, Porque a mãe precisa ter a garantia de que vai ter foto, né? Não pode ser assim. A gente estava aqui comentando nos bastidores sobre fotos de parto, justamente de fotos que não são fotos que agregam tanto. Porque você olha para aquela foto e tem lá a equipe médica trabalhando, o parto, o bebê lá, não sei o quê. Que não é uma foto tão bonita de se ver, né? Mas a foto mais bonitinha é a foto que você consegue captar aquele momento. É que suas fotos têm vida. Tem sentimento, né? Elas falam. Tem foto sua que você olha assim, eu consigo... Respiro fundo, porque parece que você tá ali naquela hora assistindo aquela Recentemente cena. Eu tive um parto que o pai pariu junto com a mãe. Um dia desse eu posto. Ele teve todas as contrações, mas... Mentira! Olhe, a mãe fazia força, ele fazia força. Mentira! A mãe gritava, ele gritava. Ele fazia assim, vai agora, vai agora. E não era nem a hora de ir, mas ele, vai. O pai pariu juntinho com a mãe, mas muito engraçado. E a gente boa. Você filmou? Filmei, claro. Tenho. Gente, isso vai viralizar nas redes. Você vai ver, isso vai viralizar. Ele pariu juntinho ali. Meu Deus. O obstetra chegou pra mim e olhou assim, Renata, você tá fotografando isso? Eu falei, estou tudo. Não se preocupe, tá tudo fotografado. Gente, eu preciso ver isso. Por favor, se eu não ver, mande pra mim. Em breve. Você precisa ver isso. Em breve. Não, E a gente ouve história, né? De que o pai engravida junto, engorda, não sei o quê. Sim, mas eu nunca vi na prática. Eu achava que era só conversa. Você vai ver as contrações de um pai. Eu estou imaginando assim, né, gente? Eu acho que se fosse meu marido, eu ia dar um... Pare de você! Eu já tive pai que fez pose. Eu acho essa foto muito engraçada. O pai, a mãe lá, na contração... segurando a mão dele. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Pra eu tirar a foto do sofrimento dele, porque a mãe tava apertando ele. Aí eu olhei assim, eu falei, eu vou tirar essa foto, Mas não queria não, mas eu vou tirar, porque ele tá olhando pra mim, né? Aí eu tirei a foto, mas tirei retada da vida. Depois eu até olhei a foto e falei assim, não, tudo bem, eu vou perdoar esse pai que tava fazendo pose na contração da mãe. Mas tem pai que atrapalha? Tem, né? Tem. Gente. Tem pai que atrapalha. Mas atrapalha só porque desmaia e bufa e precisa de atendimento ou porque não, o quê? Tem pai que não incentiva a mãe, sabe? Tem pai que a primeira coisa que fala assim, faz logo a cesárea. Entendeu? Entendi. E a mãe precisa de apoio. Né? Parir normal hoje é difícil, não é fácil. Precisa de uma equipe boa, ou então a mãe precisa ser naturalmente parideira, né? Então, assim... A mãe precisa de suporte, a mãe precisa do obstetra ali com ela colado, sabe? Do apoio. O apoio é essencial, né? Essencial, Eu acho também. Mas aí talvez tenha faltado conversa lá atrás, né? Parto é estudo, a mãe precisa estudar. Hoje em dia, precisa, porque a cultura cesarista é grande. Não que eu seja contra, eu não sou. Eu acho que é uma escolha da mãe, sabe? Também. Eu optei por não fazer versão cefálica para Theo nascer de cesárea. Foi uma opção minha. Entendi. Eu sabia que ele estava pélvico. E aí eu quis uma cesárea, sabe? Eu podia ter feito aquela rotação intrauterina, né, dele, para ele encaixar. Mas eu não quis. Eu falei, não quero não. Deixa eu fazer minha cesárea. Parece, né? Já tem uma cesárea de Pietra. Pois eu também. Eu respeito muito a opinião de todas as mães. Mas eu queria cesárea desde sempre. Eu acho que é a escolha. Assim, eu acho que é a escolha. Eu não sou aquela, não tenho nenhuma aquela vontade, fissurada, assim, que parir tem que ser normal, não. Tem que ser a escolha da mãe. Não. Na verdade, eu acho que existem duas coisas. As pessoas romantizam a gestação. Então, tem muita gente que traz essa coisa do parto natural, do parto humanizado, muito mais a partir daquilo que elas leem do que necessariamente por um desejo pessoal, né? Então, tem aquela coisa da romantização. Assim, e aí, por outro lado, você acaba criticando muito as mães que têm cesáreo, que eu acho
que não faz sentido. Nenhum. Assim como a amamentação, né? Que também eu acho que existe uma super romantização da amamentação. E aí isso faz com que um bando de outras mulheres se sintam frustradas. Porque, eu não consegui amamentar, porque comigo não funcionou. A maternidade é cruel. A maternidade, ela é romantizada. É. Poucas mães, falam a verdade. Eu ouso mesmo dizer, especialmente mães famosas, né? Sim. Que estão, porque a gente do dia a dia é normal. Mas poucas mães famosas e influencers trazem a vida real como ela é. É muito romantizado. Então é aquela coisa do... Você acabou de parir, você tá toda desgraçada em casa, você sabe que você mal penteia cabelo, gente. Quando o bebê nasce... Mas ela o quê? Mesmo. Aparece na rede social maravilhosa, maquiada, com a pele perfeita, e você olha pra você no espelho e fala, morri, né? Esqueceu de me enterrar. Você tem, falta responsabilidade social em quem leva isso pra rede social. Eu não curto muito não, mas já passei por essa fase, já vivi a minha experiência, não pretendo ser mãe de novo, já encerrei, fechei meu ciclo com 2. Deveria, porque fotógrafa você tem. Não, amor, não tem. Você tá nova. Não. O que, amiga? Eu vou fazer 40 anos. Já deu, acabou. Meu limite acaba daqui a alguns meses. Você sabe que hoje as mulheres estão parindo mais velhas? Mas existem velha aquelas não, né? questões... Velha é abuso, né? Com mais idade, Pois é. Não, mas eu não tenho vontade mais de ter filho, não. Eu já passei da fase. Eu nem me imagino de novo. Eu não gostei de estar grávida. Começou daí. Porque muita gente... É o que eu falo. É tudo muito romantizado. Todo mundo, gestante é linda. Eu amava sentir as contrações, mas eu contava os segundos para acabar. Depois do 6º mês de gravidez, eu... Não vou mentir, não. Sim. Eu pedia um parto prematuro. Eu virava pra minha obstetra e falava assim... Não fale isso. Não, é claro que é ignorância na época. Mas eu não estava suportando, entende? Recentemente, Eu sim. eu retinha muito líquido, eu fiquei muito inchada, eu tinha muita dificuldade de respirar pra dormir. Então, eu falava pra ela, tem certeza que a gente não pode fazer antes da hora? Toda hora. Eu queria um parto. Imagine que absurdo, né? Mas... Não é que você pensa só no bônus, você não pensa no ônus. Eu na hora não refletia. Só que, graças a Deus, minha médica era maravilhosa. Ela falava, vai passar, calma, só frescura sua. Mas eu não gostava não de estar grávida, não gostei da gestação, não. Achei bem... Eu sofria muito, era muito cansativa, sentia dor na lombar. Ai, enfim. Passou, nem me imagino, pariu, passou. Nem me imagino grávida de novo. Pariu, passou. Recentemente, eu ia falar, eu registrei um parto de gêmeas de 29 semanas. Elas estão se recuperando tão bem. Então, foi recente, né? Então, assim, elas estão se recuperando. Daqui a pouco vão ter alta. Sim. Mas, assim, pra mim foi um marco, sabe? Porque, primeiro, ter a autorização para fotografar um parto de gêmeas tão novinhas, né? 29 semanas. É muito pequenininha. O risco, tudo ali que envolvia a viabilidade da fotografia, né? As fotos ficaram incríveis. Sério? Lindas, lindas. As fotos delas saindo ficaram lindas. Tem foto delas com a mãe. Então, assim, as fotos ficaram lindas. É uma memória linda que a mãe vai ter do nascimento das gêmeas, né? Não, e, assim, que iam ser impossíveis se não tivesse um fotógrafo de parto lá. Impossível, não ia ter foto. Eu tenho absoluta certeza, por tudo que eu vivi ali, não ia ter foto. Mas as fotos estão lindas. Mas teve intercorrência durante esse parto, foi? Ou não? Não, você fala só pela natureza do parto em si, porque já era muito alto o risco. Elas dividiam a mesma placenta, então uma roubava nutrientes da outra, então teve que adiantar o parto. Foi um parto que foi feito com 29 semanas, a mãe foi internada para parir já. Sim, entendi. E aí elas nasceram, precisaram de suporte, de respiração, mas foram para UTI, mas assim, estão se recuperando bem, daqui a pouco vão ter alta. Com fé em Deus. Hoje em dia a medicina, a medicina tá muito avançada. Eu tenho uma amiga pessoal que teve um bebê de 20 semanas, Sim. 5 meses. Sim. Foi prematuro extremo. Isso. E o menino hoje... super saudável. Ele teve uma pequena perda auditiva. Sim. Pequena mesmo, porque ele tem uma vida super saudável. Hoje já deve ter, sei lá, quantos anos? 12, 13, mais talvez. Mas assim, foi bem sofrido. Foram 4 meses na UTI.
Porque precisou completar o tempo É, lá, né? né? 20 semanas, 20 né? semanas. 20 semanas, é muito... Mas é por isso que eu falo. Não dá pra você ver a situação e se assustar. Milagres acontecem, porque pra ela viveu um milagre, porque na época todo mundo dizia que ele não ia sobreviver, porque Sim. era muito pequenininho. E o menino tá vivo. Então, assim, né? Não dá pra gente entrar nessa de... Ai, não aconteceu, que medo, filho prematuro, não vai... Não. Cada caso é um caso. E hoje em dia eu acho que a ciência avançou. Já tem muito mais estrutura. Imagine, há 15 anos atrás era outra, né? Hoje não, é mais tranquilo. Mas é isso. Eu quero ver todas as fotos de Liz. E o vídeo de Liz. Vai ter. E saber das histórias de Lori. Porque a gente gosta de fofoca. Uma mãezona, A gente também gosta de fofoca. Eu tenho acompanhado algumas coisas na rede. Ela tem partilhado bastante. Tem. Ela tem mais cara de vida real, assim. Ela tem. Ela Eu posta vejo muita ela realidade. postar algumas coisas. As dificuldades todas do pós-parto, Que é verdade. Da gravidez, ela postou muita coisa, assim, legal, assim, real, né? E da rede de apoio que ela tem. É. Que ela falou, assim, eu vi algumas coisas, não vejo muito, mas eu vi algumas coisas. Ela falando do apoio da mãe, por exemplo, que a mãe dela tá na casa dela cuidando. E é isso aí, gente. A gente não pode pegar o artista e colocar como se ele fosse super-herói, porque ele não é. Ela consegue porque ela tem rede de apoio. E aí eu acho massa que ela mostra, né? Você não fica naquela pensando, ai, Lori, é incrível, dá conta de tudo. Não dá. Ela falou, eu tiro o leite mesmo, boto na chuquinha, não sei se toma mamadeira, mas assim, ela tira, a mãe dá enquanto ela dorme de noite. Isso. Porque pra ela aguentar o dia, ela tem que dormir. Fundamental, né? Mas aí vai o quê? Vai a pobre que não tem ninguém pra ajudar, passa a noite acordada, aí no outro dia acorda com cara de... E se acha uma péssima mãe por isso. Não, você só não tem o apoio que a artista tem, né? Vamos falar vida real, vamos falar as coisas como elas são, porque é melhor. Eu amei receber você aqui no meu cantinho falante. Muitas resenhas. As suas falas, a gente precisa marcar outras falas para você falar de outras coisas. Você tem que falar de Pi. Ai, gente, eu tenho que mandar um beijo pra Pi. Pi, um beijo, te amo. Eu sou tão apaixonada por Pi. Fofa, Pois é, eu devia trazer. Pi é uma ativista. Acho Pi maravilhosa. Gente, se minha filha vier aqui falar. Gente, eu ia ficar assim, ó. Não, eu tinha um projeto que eu queria incluir adolescente, mas eu fui sumariamente proibida. Por quê? É porque eu quero falar de tudo, né? Eu não posso falar de assuntos para maiores e trazer adolescente, porque choca, né? E aí não rolou. Versão kids, não. Não, Ana. A gente não aguenta nem com a versão adulta, sua amiga, é muito trabalho. Tá bom. Inclusive, patrocinadores, me patrocinem. Cadê vocês? Vocês estão aonde? Eu fico dizendo, ó, que essa mesa, ela precisava ter o quê nesse momento? A gente podia estar com vários produtos de bebê. Agora, porque a gente tá falando de maternidade. Poderia ter uma cervejinha, entendeu? A gente tá aqui esperando os patrocínios, gente. Investe em mim. Amiga, obrigada, viu? Eu que agradeço. Com você. Obrigada. Você é muito engraçada. Estou esperando bem a nossa resenha final e estou esperando o vídeo que eu vou ver na internet do pai. Tá bom. Que estava parindo. Você vai ver. Esse vídeo é inusitado e a gente espera. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada. Beijos. Beijo, obrigada pela audiência e até a próxima.